Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o fatorial de um número. O cálculo de fatorial a gente não usa controle de seleção, a gente vai usar apenas controle de repetição, porque eu não preciso fazer nenhum teste de verificação, eu não tenho nenhuma condição para executar um código, eu simplesmente tenho que fazer repetições. Então eu procurei esse exemplozinho aqui na internet para mostrar para vocês, recordar como que é o cálculo de um fatorial, de um número. Então aqui eu quero calcular o fatorial de 6. Então como que eu calculo o fatorial de 6? O que é 6 fatorial? 6 fatorial é 6 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Então é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 6 fatorial. Então, 30 fatorial vai ser 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27, até 1. Tá? Então, aqui eu tenho a representação do que é. É sempre o número que multiplica esse número menos 1, que multiplica esse número menos 2, que multiplica esse número menos 3, que multiplica ele menos 4, e assim por diante, até que essa diferença do meu número com esse outro controle que eu vou fazendo aqui, a diferença entre eles seja 1. Então, se você for olhar isso a nível de implementação, eu tenho que fazer essas multiplicações até que isso aqui seja 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer a minha implementação desse fatorial? Eu já fiz essa implementação, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz e vou disponibilizar esse código para vocês lá no Moodle. Se ficar alguma dúvida, vocês postem, por favor, no fórum que eu criei para os exercícios, ok? Bom, vamos lá. Eu aqui defini uma constante que eu chamei de número, que é o número que eu quero calcular o meu fatorial. Então, defini uma constante número, que eu estou calculando aqui o fatorial de 6. E aí eu defini duas variáveis. Uma variável que eu estou chamando de fatorial, que é a variável que vai no final ter o valor do meu fatorial. E eu tenho a minha variável que eu chamei de controle, que vai ser exatamente aquela variável que vai diminuindo o valor, tá? Essa minha variável eu vou diminuindo o valor dela até que ela tenha um valor 1. Então, como que eu faço a minha estrutura de controle? Enquanto essa minha variável controle for maior que 1, eu vou fazendo as multiplicações. Então, lembrem-se aqui de como é o cálculo do meu fatorial. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó, o meu número é 6. Então, a minha variável fatorial começa recebendo o meu número. E a minha variável de controle começa recebendo o meu número menos 1. Então, a minha variável de controle começa recebendo o valor 5. Quando eu chego aqui nessa linha de número 5, o que ele verifica? O meu controle é maior do que 1? Controle vale quanto? 5. 5 é maior do que 1? 5 é maior do que 1. Então, o que eu faço? O fatorial, minha variável fatorial, vai receber o que eu tenho na variável fatorial, que é 6, vezes a minha variável controle. Então, o meu fatorial agora passa a valer 6 vezes 5. Meu fatorial passa a valer 30. Então, a minha variável fatorial agora tem o valor de 30. Eu vou colocar um comentário aqui com os valores que a minha variável fatorial está assumindo. Então, ela começa com o valor 6, depois ela passa a valer 30. A minha variável de controle começou aqui com o valor 5, tá? E aí, agora, depois que eu executo aqui a linha do fatorial, que o meu fatorial passou a valer 30, o meu controle, eu vou diminuir um valor de 1 o meu controle. Para quê?
Porque agora eu quero multiplicar o meu fatorial por quanto? Por 4. Vocês lembram que eu fazia a multiplicação? Era 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então agora eu quero diminuir para repetir a linha de cima. Então agora eu vou fazer o meu controle. Receber o controle menos 1. Então o meu controle agora passa a valer 4. E eu volto a executar a linha de número 5. Então eu verifico. O controle é maior que 1. 4 é maior que 1. 4 é maior que 1. Então ele vai executar. Fatorial, a variável fatorial vai receber fatorial, que é 30, vezes a minha variável de controle. Quanto que é a minha variável de controle? 4. Então, o meu fatorial vai receber 120. Então, o meu fatorial vai passar a valer 120. E a minha variável de controle, na linha de baixo, eu vou decrementar ela de uma unidade. Então, o controle vai receber o que eu tenho na variável controle, que é 4, menos 1. Então, o meu controle passa a valer 3. Feito isso, agora eu vou fazer novamente a verificação aqui. A minha variável controle é maior do que 1? 3 é maior do que 1? Então agora eu vou ter que fazer o meu fatorial, que é 120, vai receber o fatorial vezes 3. Então, o meu fatorial passa a valer 360. E a minha variável controle, novamente, vai decrementar de uma unidade. Passa a valer 2. Volto a executar a minha linha de cima aqui. Controle é maior do que 1? 2 é maior do que 1? Sim, 2 é maior do que 1. Então, eu executo novamente essa linha. Então, a minha variável fatorial vai receber o que está no fatorial, que é 360, vezes a minha variável controle, que é 2. Então, 360 vezes 2, 720. E eu decremento novamente a minha variável controle, que passa a valer 1. Volto a executar aqui a minha linha 5 e verifico. A minha variável controle é maior do que 1? Não, a minha variável controle não é maior do que 1. Ela é exatamente igual a 1. Então, ele não entra mais, não executa mais essas duas linhas aqui que estão dentro do enquanto. Então, ele vai sair daqui e vai executar agora a linha 9, que é simplesmente imprimir na tela o resultado do fatorial. Então, ele vai imprimir o fatorial de número, que é a minha constante, que está definida lá em cima, valor igual a 6, é fatorial, que é o valor da minha variável fatorial. E o valor da minha variável fatorial é 120. Então, se eu salvar esse arquivo aqui e executá-lo, chamar aqui no meu navegador, apagar o exemplo que eu fiz anteriormente com vocês, fatorial.php. Eu executo, ele vai executar aquele script e vai imprimir o fatorial de 6 é 720. Ok? Se eu alterar o número aqui, 10, por exemplo, e executar aqui, o fatorial de 10 é esse número gigantesco aí. Então, vocês reparam que o fatorial é realmente uma função que cresce muito rapidamente, certo? Bom, gente, esse aqui é um script para cálculo de fatorial. Eu vou voltar aqui para o 6 para fazer sentido esse comentário que eu coloquei aqui para vocês. E vou postar esse resultado do exercício lá no Moodle para vocês poderem baixar e executar no computador de vocês.
Se vocês tiverem alguma dúvida, contem comigo. Um abraço e até mais.